E o mercado da bola anda agitado pelos lados do Beira-Rio e o Inter tem na mira um camisa 10, meio-campista do futebol alemão, mas vive impasse na venda de um lateral esquerdo. Entretanto, gostaria muito da contratação de outro nome, um velho conhecido da torcida do Inter. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações que é muito importante e também deixa o hype por aqui, né? Deixa o hype, me segue nas outras redes sociais lá no @JulianoMachado, Instagram, TikTok, Twitter, tudo lá. Eu também informo vocês diariamente em tempo real, então é sempre muito importante não acompanhar só aqui no YouTube, onde tu ativa a notificação, mas também nessas outras redes sociais, tá certo? Também não esquece de ir lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, parceira aqui do canal. Vai lá, bastante coisa para te brincar e te divertir lá na KTO, tá? Linkzinho tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, KTO, kto.bet.br. Vai lá, te diverte, dá aquela brincada de sempre, fechou? Vamos lá, gente! Bastante coisa para falar aqui e eu quero começar falando sobre o lateral esquerdo que o Inter deseja. O Inter tem na mira, sim, um nome para a lateral esquerda e o Inter procurou nessas últimas semanas o Iago, jogador que já atuou com a camisa do Inter, né, iniciou a carreira, na verdade, aqui no Inter. Antes dele acabar indo para o futebol alemão, acabou brilhando com outras camisas no futebol alemão, mas é aqui no Inter que o Iago acabou surgindo no futebol em meio àquele ano muito turbulento de 2017, né? Teve oportunidades ali, chegou aí bem e depois acabou sendo vendido, se eu não me engano, para o Augsburg, acho que era o nome do time que ele tinha ido naquela época para o futebol alemão, depois passou por outros clubes, se eu não me engano foi pelo Wolfsburg que ele acaba passando, enfim, ele faz a carreira dele no futebol alemão e aí ele retorna ao Brasil jogando com a camisa do Bahia. Vocês vão lembrar, né? Foi meio polêmica a saída do Bahia, a saída dele ao Bahia, porque ele tinha uma oferta também do Inter, ele acabou optando pela oferta do Bahia, foi melhor para ele financeiramente e tudo mais, ele acabou, né, livre no mercado, optando por jogar no Bahia e não com a camisa do Inter novamente, né, sendo repatriado pelo Colorado. Mesmo assim, o Inter tinha, né, ou ainda tem o desejo de contar com o Iago para o ano que vem, só que existe um impasse. Vocês vão lembrar que há pouco tempo, né, a gente teve a informação envolvendo o Bruno Gomes. Né? O Bruno Gomes é um jogador que ele está muito forte no mercado, muito valorizado no mercado. O Atlético Paranaense fez uma oferta por ele e aí tem uma situação que é importante. O Inter deseja de 7, 8 milhões de euros por esse jogador, tá? E o Inter no bastidor já fala, ó, se tiver muita procura, né, do futebol brasileiro, a gente vai aumentar esse valor. A gente vai querer 10, a gente vai querer 12 milhões de euros, porque é um jogador que se valorizou muito, até porque ele tem, né, vamos lá, é um jogador polivalente, né, ele pode jogar tanto de lateral direito quanto também, né, de volante. E nas duas ele está fazendo muito bem, voltou muito bem depois da lesão ligamentar. Então, com isso, o Bruno Gomes, segundo o Inter, é um jogador que está muito valorizado neste momento na janela de transferências. E aí é que entra o ponto do Iago. O Iago, essa procura do Inter foi feita e a contraproposta feita pela equipe do Bahia era a ida do Bruno Gomes, então a equipe do Tricolor de Aço. E aí o Inter acabou rechaçando essa oferta. O Inter falou, não, o Iago pelo Bruno Gomes mais um dinheiro a gente não aceita, a gente pode topar um outro tipo de negócio, mas esse negócio não vai sair. Então acabou vivendo esse impasse. O Inter não libera o Bruno Gomes para que saia negócio do Iago e o Bahia não faz negócio com o Inter pela situação do Iago, se não for envolvendo a ida do Bruno Gomes neste momento. Então, esse é o impasse que vive essa situação. Tem um outro lateral esquerdo que também está vivendo impasse, tá? Porque a informação de hoje do Vene Casagrande dava conta de que o Ramon estava vendido ao Vitória, que o Ramon seria jogador do Vitória na temporada de 2026 e ele estava indo em definitivo. Isso porque tem uma questão no contrato do Ramon, né, desse empréstimo que o Inter fez durante essa temporada para a equipe do Vitória, de que tinha uma obrigação de compra devido ao número de jogos que o Ramon fosse atuar, e o Ramon acabou batendo essas metas que estavam estipuladas dentro do contrato. E aí o Vitória era obrigado a comprar o Ramon. A informação de hoje, dada inicialmente pela Liliane Santos, é que o negócio não está feito, que o negócio até pode melar. Por quê? O Inter se acertou com o Vitória, isso está tudo certo, existe o acerto entre as duas equipes, só que o Ramon não topou o negócio ainda, o Ramon não deu aval, não deu ok, e com isso o negócio não sai também. Mesmo que tenha obrigação de compra, tem uma questão salarial aí envolvida e que o Ramon não aceita. O Ramon, nesse momento, vive esse impasse da ida dele em definitivo ao Vitória. O Vitória,
né, precisa se acertar, né, e acertar as bases salariais com o Ramon. Isso não aconteceu. E segundo o staff do jogador também, existe uma procura nos últimos dias feita, na verdade, pelo Botafogo. Então o Botafogo também tem interesse na contratação do Ramon, segundo o seu staff. E aí, com o interesse do Botafogo, mais aliado a essa questão salarial, né, que não foi acertada entre Ramon e Vitória, o negócio nesse momento não aconteceu, tá? Ele pode sim evoluir nesses próximos dias e o Ramon virá jogador de fato do Vitória, mas até o momento não aconteceu. E o Inter tá muito brabo com isso, né? Porque o Inter tinha deixado muito acertado essa situação, ó, bateu as metas, tá a obrigação aí de compra, e o Inter diz que o valor é na casa de 1,5 milhão de euros, aquilo que também pagou para acabar liberando o Ramon, para tirar o Ramon, na verdade, do Olympiacos da Grécia. O Inter paga em torno de 1,5 milhão de euros por 60% dos direitos econômicos, e agora o Inter estava repassando o Ramon por 1,5 milhão de euros por 50%. O Inter ainda manteria 10% Ramon numa futura venda. Então, estava tudo acertado, um negócio lindo para o Inter, ótimo para o Inter, e que pode cair por terra pela questão do Ramon. Então, vamos ver assim nos próximos capítulos, mas, segundo o staff, não tem nada de martelo batido envolvendo a saída dele ao Vitória, tá certo? E aí, para finalizar, eu vou falar aqui sobre a informação que eu recebi ontem e que não deu tempo de gravar, então a gente grava hoje, que ela foi exclusiva, que é o interesse do Inter em contratar o Leonardo Bittencourt, jogador de 32 anos de idade e que está em reta final de contrato com o Werder Bremen. Tá? Ele tem contrato ainda em vigência, é até a metade de 2026, mas ele já poderia assinar um pré-contrato em janeiro. Só que mais do que isso, tá? A informação que eu tenho é que o Inter já sabe, por óbvio, que teria uma saída antecipada, que seria facilitado pela boa relação que tem o Leonardo Bittencourt, o seu staff e também a direção do Werder, e que ele saia nesses últimos 6 meses de contrato, que ele encerre a passagem dele por lá e ele acabe voltando ao futebol brasileiro, que ele jogue aqui no futebol brasileiro. Recentemente, Atlético Paranaense e Bahia, né, chegaram a negociar a vinda dele para o futebol brasileiro, e agora, neste momento, os clubes que têm interesse na contratação do Leonardo Bittencourt é o Inter e também o Grêmio. O nome do Leonardo Bittencourt já está sendo avaliado pelo Paulo Pesolano e esse nome também é avaliado pelo Luiz Castro no Grêmio. Se o Luiz Castro der o aval, a negociação pode se avançar com a equipe rival. Se o Pesolano, nesses próximos dias, dar o aval, o negócio vai evoluir com o Inter, tá? Questão salarial, que é sempre muito importante. Ele está dentro do teto salarial do Inter. E a gente não está falando aqui de 800, 900 mil, não. Né? Algo que o Bruno Henrique, por exemplo, ganhou nesses últimos anos aqui, quando assinou com o Inter. A gente está falando de um teto salarial entre 500 e 600 mil por mês, tá? Isso com o salário, o direito de imagem e as luvas diluídas dentro do contrato. Então, isso faz com que esse jogador, né, seja viável ao Inter para a próxima temporada. E lembrando, a gente tem a informação de ontem do Vaguinha de que o Fluminense tem interesse na contratação do Alan Patrick. Então o Inter daqui a pouco pode se adiantar no mercado. O Oscar Romero, por exemplo, não ficou no Inter para a próxima temporada. O Inter precisa, entre aspas, de um reserva para o Alan Patrick durante, né, o ano de 2026. Então cairia como uma luva o nome do Leonardo Bittencourt, jogador de 32 anos de idade, ele que tem dupla nacionalidade, tanto alemã quanto brasileira, tá? Se não me engano, o pai dele é brasileiro, mas que fez carreira também no futebol europeu. O pai dele era jogador e fez carreira no futebol europeu, fez carreira na Alemanha, e por isso que ele acabou nascendo por lá, tá? Então é isso. Neste momento, é o nome, né, que também se torna viável e que pode avançar nesses próximos dias, além como daqueles jogadores que a gente já sabe, né, o Fernando, o Luiz Gustavo e também o Pedro Raul são outros nomes que também estão dentro da realidade do Inter, e principalmente o Pedro Raul pode ser um jogador que seja anunciado nesses próximos dias, tá certo, gente? Não esquece, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. E também me dá uma moral lá em KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas. O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Vai lá, te registra na KTO, dá aquela brincada, tu que é maior de idade, 18 anos de idade, pelo menos, no mínimo, né? Então, aposta lá com responsabilidade, fechou? Beijo grande, tamo junto, até mais, tchau!